Bom, a gente vai falar sobre as declarações da presidente Leila Pereira, que lançou nesta segunda-feira sua candidatura, oficialmente lançou a chapa candidatura à reeleição. Vou fazer um resuminho do que ela falou e vou, evidentemente, emitir a minha opinião a respeito do que ela disse. A respeito do novo patrocínio, Leila Pereira deu um spoiler, né? Adiantou um pouquinho, disse que dentro de 10 dias essa questão dos valores vai estar definitivamente resolvida e que ela, então, vai apresentar uma proposta ao Conselho de Orientação e Fiscalização, o COF, se ela decidir, como presidente da Tefisa, que vai cumprir a proposta ou não. Ela disse também que acha saudável, entenda-se, que ela entende que seria interessante que o Palmeiras tivesse novos parceiros, né? Que a Crefisa foi muito importante para o Palmeiras e também que o Palmeiras fez muito pelas empresas dela, a Crefisa e a FAM, tá bom? Pode ser, disse ainda a Leila Pereira, que a marca saia da camisa do Palmeiras, mas que ela estará sempre à disposição como presidente, se os sócios a reelegerem ou não, para colaborar com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, esse é um caso que gera muita ansiedade, né, no torcedor, porque, evidentemente, o patrocínio está, como sabemos, defasado. Ele foi assinado há 3 anos, antes ainda da Leila ser eleita presidente, na gestão do Maurício Gagliotti, no finalzinho do ano, eles sentaram, mandaram a renovação do contrato de patrocínio Crefisa-FAM para o Conselho aprovou, e o Palmeiras, então, renovou o contrato com a Crefisa. Lembrando que naquela época ainda era um valor bem considerável, hoje, evidentemente, a gente sabe que esse valor está defasado. O que eu espero? Né? Eu espero que o Palmeiras tenha aí um patrocínio na casa dos 120, 130 milhões de reais. A gente vai esperar para saber exatamente se vai vender um patrocínio só o Master, valor fixo por uma empresa só, se vai fatiar, se vai ter manga, se vai ter manga, né? Omoplata, barra, enfim. Isso está sendo discutido pelo Departamento de Marketing no Palmeiras. Nos próximos 10 dias teremos uma solução a respeito desse tema. Bom, sobre a chapa que está oficializada, importante a gente trazer a Leila Pereira candidata à reeleição. A eleição vai acontecer em novembro. Antes disso, tem o filtro. O que é o filtro? O conselho vai aprovar as chapas, né? Você precisa aí ter 45, 46 votos para que as duas chapas sejam oficializadas. Como vocês sabem, o candidato da oposição é o Savério Orlandi, né? E na chapa da presidente Leila Pereira tem a Maria Tereza Belangeiro, que é uma pessoa do Clube Social. O Paulo Buozzi vai ser o segundo vice, que é um homem do futebol. O Everaldo Coelho, que é o homem do marketing, continua com as funções dele. E o Márcio Martim, que é a novidade aí, né, desses nomes, que é jurídico, advogado, ele que cuida exatamente da questão, diretamente envolvido na questão com a W Torre. Aliás, em breve o Palmeiras vai fechar para trásmente essa discussão com a W Torre, que passou a não ser só uma discussão financeira de recursos, e sim encerrar todas as arbitragens, o que seria um grande avanço, marcaria uma nova forma do Palmeiras se relacionar com o parceiro que é exatamente a W Torre. Ela falou também sobre o caso do Caio Paulista. Ela disse que esteve reunido com o Caio, com a advogada dele, que ela respeita as declarações da Clara Monteiro, mas o Caio e a advogada dele apresentaram provas robustas de que o Caio é inocente. Ela vai aguardar o depoimento dele na semana que vem e que não vai permitir que o Tribunal Virtual da Internet condene o jogador, certo? Ela até fez uma pergunta: não passa pela cabeça das pessoas que ele pode ser inocente? Então, ela disse que não vai se precipitar,
vai esperar as investigações e vai esperar uma decisão. Se houver algum processo, e aí sim o Palmeiras vai tomar uma decisão, mas por enquanto o Caio é atleta, continua trabalhando normalmente no Palmeiras e ela vai esperar então uma decisão da Justiça a respeito do tema. Bom, o tema está em fase de investigação. A Clara, que ex-namorada do Caio, tem uma filha com ele. São dois processos, um na esfera civil, que discute lá a pensão alimentícia, e esse que ela fez questão de fazer o boletim de ocorrência, publicou as imagens e tal, e isso está correndo na Polícia Civil de São Paulo. Claro que inquérito aberto, provas colocadas, ela então vai tomar uma decisão a respeito do tema. Bom, o que eu, a respeito disso, nada declarado da minha parte, comentário nenhum, a não ser esperar que, de fato, seja feita a justiça. Se o Caio for realmente é, é, culpado, que ele não jogue mais pelo Palmeiras, se ele for inocentado, vida que segue, e aí é um problema aí da Clara, como ela vai gerir a vida dela com as acusações que ela fez ao jogador, certo? Bom, do ponto de vista de montagem de elenco, não chegou para mim aqui nenhuma informação a respeito do encontro que ela teve, né, lançando a chapa, oficializando a chapa como candidata à reeleição no Palmeiras. A gente segue por aqui alerta. Importante lembrar que é muito bom, é saudável para o clube que o clube tenha eleição, que a eleição seja disputada por uma oposição forte, que a oposição possa se manifestar e que as coisas aconteçam dentro de uma linha democrática. Isso é bom, é muito bom para o clube, tá bom? Nesta segunda-feira também, falando um pouco de campo e bola, o Palmeiras anunciou a renovação do contrato do Vanderlan e do Richard Rios, tá? Acho que foram medidas acertadas. O Vanderlan não está fazendo um bom ano, mas é um jogador que já deu mostras que pode ser útil, assim como o Richard Rios, que cresceu muito, principalmente depois da Copa América que ele disputou. Certo? Jogo sábado, no Brinco de Ouro da Princesa contra o Atlético Mineiro. Palmeiras não vai ter o Rios, que está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. Zé Rafael vai ser julgado quinta-feira, pode ser desfalque também para o jogo. Voltando, Gabriel Menino, não há notícias ainda sobre o Mike e sobre o Estevão, ele deve estar à disposição para o jogo contra o Bragantino, dia 5 de outubro. Beleza? Então eu acho que pode ser Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco, Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilha, Lucas, Luciano, William, Caleri na frente. Dá para ter certeza disso? Não dá. Até porque se ele fizer esse time, a chance de ele perder o meio campo é gigantesca. Agora, se ele repetir o que ele fez na semana passada, de jogar num 3-4-2-1 com Arboleda, Alan Franco, Sabino, recua o Wellington, recua o Rafinha, faz linha de 5, recua Lucas, recua o William, faz 5-4-1, ele também perdeu o meio campo. Então, há dentro do São Paulo uma ideia de que a melhor solução, mas uma solução que dificilmente ele fará, seria fazer Rafinha, Arboleda, Alan Franco, Wellington, Luiz Gustavo, Lucas, Marcos Antônio, Bobadilha, William e Caleri na frente. Eventualmente, ele puxa o William, Marcos Antônio para lateral e puxa o Lucas para dentro e faz um 4-2-3-1 com o Marcos Antônio aqui. Mas ele parte de uma premissa de um 4-1, 4-1. Isso ele encorta no meio campo. Me parece a melhor formação. Mas ele não vai tirar, tudo indica que ele não vai tirar o Luciano do time. E aí a gente vai ter que perguntar depois de novo. Quem tem medo do Luciano, do Luciano, do Luciano? Quem tem medo do Luciano? Lá, 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 lá. Não, você tem que segurar essa risada quando o PVC cantar, porque senão ele vai querer cantar sempre. E aí o número de likes, ó, despenca. Mas é uma boa música, viu? É uma música que tem ecos dentro do Morumbi, né? Porque assim, o Zubeldia, ele, obviamente, o trabalho dele tem uma análise positiva, ele chegou, o time passou de fase na Libertadores, passou de fase na Copa do Brasil, parou no Atlético Mineiro na Copa do Brasil e se questionou muito as alterações que ele fez ou que ele não fez nesse jogo do Atlético. E a avaliação interna do São Paulo é que a Copa do Brasil dava para ser bicampeão. Hoje é o aniversário de um ano do título da Copa do Brasil e a análise era que dava para chegar na final e ser campeão. Óbvio que aconteceu a eliminação, São Paulo foca na Libertadores. Então, assim, a ideia de que a Libertadores também dá para seguir, que o resultado, além, mesmo o São Paulo não ter jogado nada, que foi assim que me falaram, o resultado foi extraordinário contra o Botafogo. Então, assim, a análise o Zubeldia tá entendendo que é o São Paulo. Muitas vezes tem um momento de instabilidade, como já teve no Brasileiro, lá naquele jogo contra o Vasco em São Januário lá atrás, mas que ele tá entendendo que é o São Paulo Futebol Clube. Mas alguns questionamentos são necessários, e um dos questionamentos é por que não consegue tirar o Luciano do time. É uma questão que a gente vai saber amanhã, pós-jogo, classificado ou não.
Agora sobre o Rodrigo Nestor, André Hernan, já que você bem lembrou que hoje completa 1 ano desse título do São Paulo. Cadê o cara? O Nestor sumiu. O Nestor sumiu do São Paulo. Um jogador que não, ele é hoje talvez a terceira opção. Muitas vezes até de repente a quarta opção ali no meio campo. Porque é um jogador versátil, é um jogador que pode fazer o lado esquerdo, só que você tem o Ferreirinha. E agora o Ferreirinha vão decidir se ele vai pro banco ou não também depois do treino. E aí sem o Ferreirinha agora aparece o William Gomes, um jogador mais de ponta, agudo e tal. E o Rodrigo Nestor é um volante pelo lado esquerdo, é um cara que joga infiltrado, não tão marcador, mas também com a função de marcador. Mas hoje ele sumiu do time. Em 2021, ele foi titular com o Crespo. Foram 55 jogos e 42 como titular. 2022, com o Rogério Ceni, que foi o melhor momento dele, onde ele jogava por dentro, 77 jogos, 62 como titular. Fez 8 gols, inclusive. 2023, com o Dorival, veio a consagração. O título da Copa do Brasil com o gol dele no Morumbi. Foram 53 partidas que ele fez como titular com o Dorival Júnior. E fora o gol da final, e aquela coisa de ser fundamental, sendo que no título paulista com o Crespo, ele deu passe pro gol do Luciano, deu assistência no segundo gol. Só que agora teve a lesão, evidente, que ele ficou 4 meses e meio parado, toda a recuperação, mas o Zubeldia não o vê hoje como uma prioridade dentro do time, né? Ele é um jogador que pode te dar mais de uma função, mas o Zubeldia entende que ele é hoje a terceira opção, o cara do gol do título. Você vê como o futebol é complicado, né? 1 ano depois, o cara consagrado, grandão na festa de São Paulo, uma fila de torcedores pedindo desculpa pro Nestor, hoje ele é a terceira opção. E olha que a gente tá fazendo essa análise de 1 ano, né, PVC? Mas a gente já viu muito jogador sumindo em muito menos tempo que isso. Você falou disso, eu lembrei do Viola. O Viola depois voltou a ser o jogador que era, mas 40 dias depois de fazer o gol do título paulista em 78, o Viola tinha desaparecido. Eu acho que o Nestor tem um problema teve um problema que foi a lesão. Porque pouco depois do gol, ele teve a lesão de joelho, e aí demorou 6 meses, 7 meses para voltar. Quando ele voltou, ele tinha o Ferreirinha tinha ganhado a posição. Aí com o Ferreirinha na esquerda e o Wellington Rato na direita, o time tava funcionando, e o Lucas na direita, o time estava funcionando de um modo que o Zubeldia não ia mexer na equipe. Há algumas situações engraçadas, como por exemplo, apesar dele ter desaparecido, o jogo contra o Atlético Mineiro, que é um jogo 3 dias depois do Zubeldia dizer que o time estava cansado pelo calendário, o Zubeldia fez uma alteração aos 45 do segundo tempo e foi colocar o Nestor fora de posição, do lado direito. Mas aí o Nestor voltou a ter lesão, teve a suspensão pelo soco, pela troca de socos do Rafael, já foi feito suspensivo, pode jogar. E acho que seria uma opção. Para esse 4-1-4-1 que eu citei, para rechear o meio campo contra o Botafogo, ele é uma excelente opção. O Marcos Antônio é opção, o Rodrigo Nestor também é opção. Daniel Pamplona diz aqui, engano meu. O número de likes aumenta quando o PVC faz sotaque português, quando canta e quando imita o Juvenal Juvencio. Vamos fazer esse teste, Daniel. Amanhã a gente abre o programa. Muito perigoso. A gente abre o programa amanhã com o PVC cantando e a gente vê como é que vai ficar o número de likes. Que tal, PVC? Deixa eu contar uma história só. Outro dia, ele estava fazendo um fim de papo à noite, depois do jogo de São Paulo, e estava o Renan. Aí o Renan jogou no São Paulo de 2004 e o presidente dele era o Juvenal. Aí eu imitei o Juvenal falando sobre como é que você entra no vestiário para convencer o jogador a jogar para você. O Renan disse que estava vendo o Juvenal na frente dele. Quer que eu imite o Juvenal? Não, Juvenal não. Não, é que o Renan é um cara muito simpático, sabe? Educado. Só por isso. Aqui a gente não de primeira não, PVC. O Juvenal falava para mim assim: o futebol precisa de uma pena como a sua. Era um elogio, a pena é a caneta. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque sabe que é muito importante a sua participação neste programa aqui com a sua opinião. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos.